Nomenclatura de cetona. A cetona vai apresentar o grupo funcional chamado carbonila. A carbonila, ela é um carbono que faz duas ligações com oxigênio, só que eu tenho um carbono de cada lado desse C dupla O. Então, se eu identificar um C dupla O na molécula e esse carbono, esse C dupla O, vier acompanhado de um carbono de um lado e um carbono do outro lado, então eu tenho um grupo chamado carbonila. Se a molécula apresenta carbonila, então agora eu tenho uma função cetona. Na hora de dar o nome, assim como fazemos sempre, 1, 2, 3 carbonos, prop. A ligação entre eles é simples, an. Como é uma cetona, ou seja, como tem uma carbonila, o nome termina em ona. Então, toda cetona vai terminar em ona. Aqui na letra B eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. But. Só tem ligação simples entre eles, por isso an. Como é uma cetona, o nome termina em ona. Mas como que eu sei que é uma cetona? Porque eu estou vendo aqui, ó, carbono fazendo ligação dupla com oxigênio, C dupla O, tem um carbono de um lado e tem um carbono do outro lado. Então, isso aqui é o grupo carbonila. Aqui eu tenho uma carbonila e aqui eu tenho uma carbonila. Muito importante em nomenclatura de cetonas. Cetonas com 3 e 4 carbonos, você não precisa numerar, ou seja, indicar o carbono onde está o C dupla O. Normalmente, eu teria que escrever aqui, ó, propan 2-ona, ou aqui, butan 2-ona. Mas no caso das cetonas, isso não é necessário. E por que não é necessário? Porque o C dupla O obrigatoriamente tem que estar entre dois carbonos. Se eu tenho 3 carbonos, a única opção é o C dupla O estar no meio. Então, ele não pode mais ficar em nenhum outro lugar quando tem apenas 3 carbonos. Por isso, eu não preciso indicar o número, porque ele só tem uma opção. A mesma coisa acontece na letra B. 1, 2, 3, 4 carbonos. Aqui não pode aparecer C dupla O na extremidade. Aqui também não pode aparecer C dupla O, porque esse C dupla O tem que estar entre carbonos. E se ele estiver na extremidade, ele não vai estar entre carbonos. Então, ele vai poder aparecer aqui, ou como está na letra C, aqui. Mas como nós sabemos muito bem, a gente deve sempre numerar da extremidade mais próxima ao grupo funcional. Então, eu vou contar 1, 2. Aqui eu já tenho o C dupla O no carbono 2. Se eu for numerar essa molécula, eu vou começar por aqui. 1, 2, porque é o encontro, onde encontro mais rápido o C dupla O. 1, 2. Então, essa molécula aqui teria o C dupla O no carbono 2 e essa aqui também no carbono 2. Ambas possuem 4 carbonos, ou seja, é a mesma molécula. Por isso aqui butanona e aqui também butanona. Então, notinha em especial, cetonas com 3 e 4 carbonos não recebem numeração. Na letra D, nós temos mais de 4 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendo mais de 4 carbonos, eu preciso identificar onde está o C dupla O, ok? Então, aqui eu vou contar 1, 2. Então, a ona, o C dupla O, está no carbono 2. Hexan 2, ona. Na letra E, eu tenho, além do grupo cetona, que no nome vai aparecer como ona, eu tenho uma ramificação aqui chamada de metil. Então, pela regra, o nome da ramificação sempre vem na frente. Então, 1, 2, 3, 4. 4 metil, pentan, que é a cadeia principal, porque eu tenho 5 carbonos. 2 ona, porque o C dupla O está no carbono número 2. Na letra F, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pent, 4 em, ou seja, eu tenho uma ligação dupla que está no carbono 4. 1, 2, 3, 4. Ligação dupla no carbono 4. 2 ona, o C dupla O está no carbono 2. Letra G.
Aqui eu tenho dois grupos carbonila. Um está no carbono 2 e outro está no carbono 4. Por isso, heptan, hept. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos, hept. An, porque só tem ligação simples entre eles. Agora, a ona, que é o C dupla O, eu tenho duas dela. Por isso, diona. Dois C dupla O, ou duas carbonilas. Aonde que elas estão? Uma está no carbono 2 e a outra está no carbono 4. Na letra H, eu tenho agora uma ramificação aqui, que é o metil. Eu tenho o C dupla O aqui de cetona, que vai aparecer como ona, e tem uma ligação dupla que vai aparecer como en. Ordem de prioridade. Essa questão aqui é para te lembrar a ordem de prioridade. Quem tem prioridade máxima é o grupo funcional, que no caso aqui é a carbonila. Então eu vou começar a contar da extremidade mais próxima, a carbonila. 1, 2, 3, 4. Se eu começar por aqui, a carbonila está no carbono 4. Se eu começar por aqui, 1, 2, 3, 4. Ela também está no carbono 4. Sendo assim, como ela está exatamente no meio, ela não pode ser mais utilizada para numeração. Então, se ela quer a prioridade, eu não posso usar porque ela está exatamente no meio. Quem está em segundo lugar nessa ordem de prioridade é a insaturação, ou seja, a ligação dupla ou tripla. Como a minha ligação dupla está mais próxima dessa extremidade, então eu tenho carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nessa ordem. Por isso eu tenho o 6-metil, porque o metil está no carbono 6. Hept, porque são 7 carbonos na cadeia principal. 2-en, ou seja, a ligação dupla começa no carbono número 2. E 4-ona. 1, 2, 3, 4. No carbono 4, eu tenho a nossa amiga cetona. Para nomear um ciclo, assim como nós já fizemos antes, cadeia fechada, eu começo com a palavra ciclo. Eu tenho 5 carbonos nessa cadeia, por isso pent-an, porque só tem ligação simples entre eles. E como eu tenho o grupo carbonila aqui, indicando que ele é uma cetona, então meu nome termina em ona. Mas por que eu não coloco número aqui para indicar? Porque aonde eu colocar o grupo funcional no ciclo, esse carbono será sempre o carbono 1. E o carbono 1 eu não preciso escrever. Então, só lembrando, quando na molécula eu identifico a hidroxila, significa que ela é um álcool e seu nome termina em -ol. Ok? A hidroxila identifica um álcool e aí o nome termina em -ol. Se eu observo a molécula e identifico um C dupla O ligado a hidrogênio, esse grupo aqui é chamado de aldoxila. E se eu enxergo uma aldoxila, então eu tenho um aldeído. C dupla O ligado a H se chama aldoxila. Se eu tenho uma aldoxila, então ali eu tenho a função aldeído. Todos os aldeídos terminam em -al. Etanal, propanal, butanal. Já as cetonas eu consigo identificar pela presença do C dupla O com um carbono de cada lado. Então, C dupla O tem que obrigatoriamente apresentar um carbono de cada lado, pelo menos. Se isso aqui acontecer, eu tenho então uma carbonila. Se eu tenho uma carbonila, então é uma cetona. Se eu tenho uma cetona, o nome termina em ona. Toda cetona tem seu nome terminado em ona.